Como é que a música entrou na sua vida? Você tem mais gente da sua família que canta? Da onde vem esse dom, talento? Como foi do zero, assim, que você entrou na vida da música, virou Cara, cantor? ele tá muito... Tá responsa repórter. mesmo. Pô, eu treinei Tá toda doido, semana. Vai, Então, Lex. nego, eu comecei cantando com 8 anos, né? Mas eu já tinha referência na minha família, tinha cantores. Da parte de mãe, principalmente, sempre teve cantores. Dupla, compositor. Minha tia, que me descobriu, assim, cantando, ela era poeta, ela cantava na igreja. Então, eu já nasci ali no meio, né? E quando eu comecei a cantar, eu fui direto já pra igreja, né? Eu comecei cantando no coral da igreja católica, com 8 anos de idade. E aí, depois eu fiquei uns 4 anos lá e entrei pra uma orquestra de viola caipira, que é lá na minha cidade, em Patinga, né? Uma orquestra de viola que é realmente... É tudo viola mesmo? São umas 30 e poucos viola. Nossa. Aí tem a percussão. Imagina pra afinar, hein? E voz são... 10 cordas. Eu acho que, se eu não me engano, eram 8, 9 vozes. Aí era mesclado, né? Masculino, voz feminina. E aí, lá foi uma grande escola também que eu tive, assim, na música, na vida mesmo, né? Porque, tipo assim, minha mãe não tinha condição de me acompanhar. Então, o pessoal que virou meus vigia lá, né? Eu ia, minha mãe deixava na responsabilidade do Lima, que foi quem me ensinou a tocar violão também. Ele tocava no Coral Mirim. Ele que me levou pra conhecer a orquestra, começar a participar. E aí, através dele, ele que era o paizão, assim, ele que me levava, me buscava toda terça e quinta, era os ensaios, nas apresentações. A gente não ganhava nada, mas ia lá, porque era em busca do resgate da música sertaneja raiz, né? Então, a gente fazia isso, como que chama? Foi muito tempo, assim, nessa orquestra? Na orquestra, eu fiquei uns 2, 3 anos lá, se eu não me engano. Fiquei uns 3 anos lá. E era só voz. Ah, não, você eu fazia só violão cantava também, né? Não, mas Ou lá era eu só paralelo? Cantava. Não, lá eu só cantava. Eu não vou arriscar de tocar violão no meio daqui a pouco, que sabe tocar Mas violão. você falou que a sua tia te descobriu cantar e tal. Foi. Mas como foi se descobrir cantar, assim? Você assim, já sabia que você era danada, afinada, cantava muito já? Ou você nem tinha era totalmente mas brincando? não. Quando eu ia assim, né? Como é que foi se descobrir dela? Você tava cantando no banheiro, ela passou e falou, ué... Foi quase isso. Ia ter uma apresentação na minha escola, eu estudava lá, né? Antigamente era focadinho. Antes você estudava, né? Onde eu estudava ia ter uma apresentação, e aí a professora de educação física, a Cristina, um beijo pra Cristina, se ela estiver assistindo isso. Tem muito tempo que eu não a vejo, mas enfim. Ia ter uma apresentação, e a música ela levou pra gente ensaiar na sala de aula, com os alunos todos, que era Ressuscita-me da Aline Barros. Aí eu fiquei cantando a música, né? E criança, meu filho, quando pega um trem, 24 horas. Cabeça boa, a HD tá limpa. Aí eu peguei e ficava cantando lá na minha avó, tinha tipo... Era um espaço, assim, mais alto do que o normal, e parecia um palco mesmo. Tanto é que eu, desde sem saber que eu queria ser cantora, eu e meus primos juntavam lá, os coleguinhas, e eu fazia todo mundo ficar lá embaixo. Você já fingindo que tava no show. E tava no show, pegava o cabo de vassoura, e ia subir, eu não pode descer. E aí, nada dessas brincadeiras, eu tava lá cantando, com a vassoura na mão, minha tia chegou, e eu tava cantando essa música, e ela, nossa, você canta bonita, né, minha filha, não sei o quê. E a minha tia Maresita, ela é irmã da minha avó, mãe da minha mãe. Ela é irmã da minha avó, só que é tia também, né, tia-avó que fala. E aí, ela já cantava na igreja, ela gostou, ela falou, eu vou te levar lá, se você gostar e quiser entrar, a gente conversa. Aí ela me levou num dia na missa, à noite. Aí eu fiquei encantada, aquele tanto de criança, tinha jovens e tudo. E foi quando eu entrei. Depois nunca mais parei também, graças Até hoje. a Deus. Tá com quantos anos, Alex? Pra galera saber. Eu fiz 16 anos. Agora, dia 24 de junho. Tá mentindo a idade pra quê? Você tá tão nova, já tá com esse... Cara, mas é assim, eu tô aprendendo com vocês, mais velhos, né? Quanto mais velho fica, mais novo. Mais experiente, né? Mais experiente. Foi 21 que você fez? Fiz 21, dia 24 de junho. Agora só ano que vem. Ano passado nós fizemos uma festa junto. A gente fez aniversário. Eu sou de julho, né? E aí a gente juntou, fizemos uma festa aí em Goiânia, foi massa. Só os amigos, muita gente. Nossa, e eles saíram de lá... 6 horas, a gente saiu porque 6, 7 horas teve que sair mesmo. Fechou a boate. Eu já vim embora, que eu já não tinha nem mais nada pra vender sono, lá dentro.
Deixa eu contar essa história, galera. No outro dia, a gente foi pro Wake, né? Lembro demais, A galera né? toda, Inclusive- viemos cá pra casa do Rick, fomos todo mundo de carro e tal. O Wake, pra quem não sabe, Só que- é um parque do Matheus. Aham. Aqueles Sim, sim. de andar no cabo. de assim, andar É no bem wakeboard. lindo Da lá. água Quem não lá. conhece, É lindo Goiânia, lá pra tirar depois- foto e tal. Pô, a vibe é Nós estamos massa. fazendo propaganda grátis É? aqui, mas Vamos é pra ele vai que a gente ganha convidar. uma permuta lá. Mas enfim, o Iago, nosso amigo, tava meio assim, Ele ainda né? tava ainda bêbado do outro ele dia. ainda já tava com um pouco de álcool no No corpo. sangue. E a gente chegou lá e leva o violão, né? Aí nós cantando as musiquinhas vibe, que eu gosto muito, assim, de MPB, rap, reggaezinho, a gente cantando. Só que eu fui cantar um sertanejo lá. Aí eu cantei a música Culpados, meu amigo, e ele gosta dessa música demais. Quando eu comecei a cantar e ele já tava meio assim, ele jogou o celular dentro da lagoa. Dentro do lago. Meu Você acredita Deus. nisso? Só que aí depois ele demorou a raciocinar. Na hora que ele viu, ele correu, pulou, só que aí o celular já tava todo verde, já não funcionava mais. Nossa. Aí foi a bad zona, a cachaça sarou na hora. Coisa do Iago, coisa do Iago. Mas aí, Alex, depois que você saiu, logo depois que foi essa fase na orquestra, da viola e tal, logo você já começou a tocar em barzinho? Você foi viver da música logo depois disso? Com quantos anos você já começou a, tipo, cantar na noite profissional mesmo, assim? Tinha, tipo assim, era mais gente que trabalhava lá na sua casa, ou você já começou a trabalhar mesmo pra ganhar dinheiro também, começar a pagar Sim. as contas e tal? Como é que foi? Então, essa parte aí é a luta mesmo. Né, amigo? Aí é a luta. Mas, se não tiver luta, Mas, não assim, tem graça. Eu comecei a fazer showzinho, assim, pra família com 11 pra 12 anos já. Eu já cantava, né? Quando eu ia cantar na igreja, era um evento, né? Todo mundo ia pra missa me ver cantar. Quando eu cantava muito salmo, eu era salmista também. Fazia muita apresentação, coroação à Nossa Senhora e tudo. Então, toda vez que, Alex, você vai cantar na igreja, ia todo mundo, meus primos, meus tios, todo mundo filmar. Parentaiada Ia todo mundo. Só pra ir lá no palco cantar um salmo e descer. Mas isso já era uma representação que eles estavam ali, né, apoiando, né? Isso foi muito importante, assim. E aí eu comecei a cantar com uns 12 anos, mais pra família mesmo. Aí churrasco, aí era tudo grátis, né? Na época ainda não cobrava nada e tudo. Nós tocava, e tocava era o dia inteiro, meu amigo. Não era uma horinha, 2 horinhas, não, né? Hoje em dia a gente reconhece que tem que cuidar da voz, que não tem como fazer essas loucuras, né? Mas eu acho que, assim, de início tava muito bem. Eu acho que foi uma escola mesmo. Todas essas resenhas, tudo que eu participei, me ensinou muito. Eu até conheci a minha voz mais ainda também. Mas, enfim, eu já comecei cantando ali nos bares. Foi com 13 anos, porque já era nova ainda, né? Minha mãe tinha que acompanhar. Mas comecei a fazer barzinho, foi 13 para 14 anos. Aí foi quando meu irmão que ia me acompanhar, porque minha mãe tinha alguns problemas de saúde, não tinha como ir. Aí era o Danilo. O Danilo que me acompanhava em tudo quanto é lugar. A gente cantou em lugar que até Deus duvida, mas... Assim já? Nova assim já? Novinha. E eu não tinha som nem nada, né? Só que eu tocava, fazia ali 3h30. Mas era só você e violão? É só eu e violão. Você tocava e já eu cantava? Tocava. Não tinha ninguém pra acompanhar nem nada? Não, hoje em dia eu sou mais preguiçosa com violão, né? Tipo assim... Tem alguém pra tocar, eu fico de boa, mas antigamente era eu tocava tudo, e era 3h30 seguida, cantando e tocando. Nossa, meu dedo chegava a ficar tudo roxo, assim. E aí, antigamente, eu lia ainda pra tocar, né? Então, vocês pensam que belezura que era. Eu ainda lia pra tocar, não sabia de algumas coisas. Mas o meu dedo chegava a ficar roxo, o Danilo vinha com as pedrinhas de gelo lá no copo, colocava assim, eu mergulhava e voltava a tocar. Então, mas o que a gente tava saudade falando... dessa época. A gente tava falando... No episódio passado também, esse lance do bar, tipo assim, é uma escola muito grande, cara, porque o que você aprende ali, passando os perrengues, isso aí, de ter que cantar 4 horas, tem que se virar pra falar com a galera, tem que atender pedido, sabe? Você tem a postura de cantor, de artista. Isso tudo você vai aprender só passando por isso aí. Não tem como, não tem uma faculdade ali. Realmente é a vida, é a experiência mesmo. Você tem que passar por isso. Você mesmo fez faculdade e viu que não é. Não, entendeu? É coisa que você tem que viver pra aprender. Não tem uma aula de, aula de postura, aula de tratar as pessoas bem. Não, é no bar, é no pedido, é aguentando aqueles cachaceiros. É assim. O barzinho é a prática da prática, né? Quando eu comecei a fazer os shows, a galera começou a me conhecer, né? E eu comecei a fazer vídeo pro YouTube também. Aí meu irmão, ele ficava em cima, porque eu não queria gravar. Tipo assim, não que eu não queria, mas era um desgaste, porque toda vez que a gente tinha que gravar, tinha que sair de casa, andar quase 4 quilômetros a pé, assim, num morrão, lá no Cananzinho, que a gente gravava na casa da minha prima.
Que essa minha prima, inclusive, é filha da minha tia que faleceu, a Bárbara. Ela é filha da Maria Zita, que me descobriu e tudo. E aí eu ia pra casa dela pra gravar, porque lá onde eu morava era muito a parede, o cenário não era Ipatinga. A casa onde a gente morava não era uma casa, era um galpão, né? Onde eu morava era um galpão e era separado por cortina, assim. As divisórias, era um quarto, aí dormia minha mãe e meu irmão, meu pai quando tava junto. E aí era um quarto, as divisórias do banheiro eram 2 banheiros, era dividido tudo por cortina. Até depois a gente ter um dinheirinho lá e conseguiu colocar uns PVC pra separar, fez uns quartinhos. Mas era tudo muito mofado, assim, as paredes não tava muito legal pra gravar na época, pra um canal do YouTube, né? E aí não tinha também uma acústica legal, não tava ficando legal, e aí eu me estressava com aquilo e não queria mais gravar, eu disse, não, vamos resolver isso aí, vamos gravar em outro lugar. Aí eu fui tentar gravar na minha avó, que era muito barulheira, que era de frente pra rua, e aquilo assim, aí devagarinho a gente foi ajeitando, até conseguir gravar na minha prima, eu gravava lá. Toda semana, toda quinta-feira eu gravava vídeo pro YouTube. Aí o povo começou a conhecer mais ainda e chamar, através dos vídeos do YouTube, chamava pra cantar em casamento, formatura, fiz bastante. Aí foi quando eu comecei a tocar na escola também, né? Você já tava com quantos anos aí? Aí eu já tava, foi em 13 pra foi 13 nessa pra mesma 14. idade, porque com 15 anos eu já fui embora de Patinga, né? Isso aconteceu, parece assim que foi, Pra né? onde você foi? Eu fui pra Alfenas, mas nesse tempo aconteceu muita coisa, em tão pouco tempo aconteceu muita coisa. E aí eu peguei e comecei a cantar na escola, levava o violão, aí nas apresentações o pessoal me Isso colocava em Ipatinga lá pra cantar. ainda? Isso lá em Patinga. Certo. Aí foi quando eu fiz alguns shows e o pessoal da igreja começou a me chamar pra cantar nas quermesse, né? Que era ali, começava, acho que mês de maio, essas festas juninas, e começaram a me chamar. Só que aí eu não tinha como me fazer voz e violão, era com banda. Aí a gente montou uma bandinha lá, tinha sanfona, viola, violão, baixo, tinha tudo. E era tudo gente nova, tipo, da minha idade quase, assim, os meninos que tocavam, sabe? E aí, toquei na minha igreja, inclusive. E essa parte aí das pessoas que estavam lá mais alcoolizadas vinha, tipo assim, ó, eu mesmo que montava o repertório e passava pros meninos. Não podia ter letra muito mundana, né? Letra de cachaça, essas coisas. E eu falava, cara, como é que eu vou fazer? E eles queriam sertanejo. Eu falei, cara. Difícil, né? Aí eu fui pros mais antigos, que contam mais histórias de vida, de amor, essas coisas. Modão. Tem as que falam de cachaça, mas é mais histórias, assim. Aí eu fui montando. E o show era só isso, era moda atrás de moda. E aí chegava as pessoas de maioridade lá, as senhoras que gostavam dos bailes, né? Chegava lá, as que ficam na frente da igreja, na frente do banco da igreja da missa, tava lá e pedia boate azul, e pedia esse trem. Eu falava, meu Deus, gente, eu lembro até hoje. A moça veio, pediu, ela subiu a escada, me cutucou, pediu pra cantar boate azul, porque ela queria dançar lá. Falei, não, tá bom. Aí o menino do som, toca esse trem, depois nós resolvemos com o povo. Aí eu comecei a tocar tudo, telefone muda aqui, esse trem tudo. Aí veio os que gostam da berita, da boa. Os mais animados, e dançava, pegava a Zé e dançava, engraçado. Só que aí nesse tempo passou, eu tenho várias fotos, depois eu postar. Depois, gente, mais pra frente, um dia eu posto qualquer coisa pra vocês, essas fotos aí. Um TBT, de quando eu tocava nas festinhas da escola também, com a banda já, né? Aí participava Kailane, os filhos do Fabiano lá da igreja e tal. E aí, depois de um tempo, eu fiz esse show na igreja lá, o último, e quis ir embora. Eu falei, cara... Mas você rolou alguma coisa? Você cansou de... Cansei. Você achou que não ia dar mais nada lá pra você? Você achou que tava... Eu sempre tive esse sentimento, assim, Ipatinga é uma cidade maravilhosa, eu amo demais, um beijo pra todos os ipatinguenses. Mas foi visando, assim, algo maior mesmo já? Porque eu já queria, eu sempre quis viver de música. Desde quando eu comecei a cantar no coral, com 8 anos, eu falei, cara, eu vou ser cantora. Eu vou ser cantora e eu vou conseguir. Eu sempre fui seguindo, eu sempre tive inspiração mais da música raiz, né? Mas eu seguia firme e falei, cara, eu vou conseguir. Aí eu passava por alguns perrengues na vida e tal, e eu falava, cara, a minha história é igual dos cantores que tá lá, por que, né? Por que não pode dar certo? Vai lá. Aí eu me inspirava nisso também, nas coisas que eu passava, que outros artistas, tipo Eduardo Costa também já passou, Gustavo Lima. Muita gente. E aí, a maioria. Porque eu cantava nos bares em troca de comida, assim. Tipo, alguma comida diferente que a gente às vezes não tinha condição de pagar, sabe? Aí eu não posso falar muito, porque eu choro muito. E muitas vezes também pela oportunidade de estar ali, de e poder mostrar o trabalho, entendeu? Né? Que Goiânia tem muito isso também, eu vejo muita gente que conhece a gente, você também deve conhecer, que sonho dela é estar ali, canta de graça, pelo amor de Deus, porque ver Goiânia como
um berço muito, muito grande, né, da música. Os meninos falaram sertaneja. isso aquele dia, né? O William, O William Couto e o Adriano. Né? E o Adriano falaram isso, né? Que eles... Quantas vezes eles fizeram show, cara, deixa eu... Até brincar, pô, véio, lá vem o cara, deixa ele cantar, pra poder ir se destacando, né? Mas, volto a repetir, tudo faz parte, eu acho, pra a escola da vida. Só que de momento, às vezes, a gente não vê assim, né? Você vê que você tá passando um aperto ali, você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? Só que aí lá na frente você vê que foi, assim, né? Você precisava ter passado por isso. E tão nova, né? Tipo assim, querendo ou não, é pouco tempo pra você já pensar que não vai dar certo. Ou, não, tá sofrido, né? Sim. Tipo assim, mas eu sempre, cara, você me conhece, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, assim, com as coisas. Por mais que, às vezes, ali, uma hora ou outra, davam, né, tipo, alguma coisa acontecia, mas eu sempre fui muito otimista com os meus treinos, né? Eu sempre pratiquei muito a lei da atração, assim, e as coisas foram acontecendo. Mas é igual... as dificuldades que eu passei, com a minha família principalmente, eu acredito que foi necessário, né? No momento que a gente estava vivendo. Tem coisas também particulares que eu lá ia falar aqui, mas assim, aconteceu várias coisas, né? Toquei nos bares da amiga da minha mãe. Isso lá em Patinga, antes de eu ir embora. Tipo, eu tocava lá. Aí, às vezes, um macarrão na chapa, que eu gostava muito, eu gosto muito. Aí, às vezes, minha mãe e Danilo ia e eles tomavam cervejinha. Esse era o pagamento. Esse era o cachê. Era o cachê. Sabe? E você se sentia super privilegiada, demais, né? Cara. Nossa, eu ia embora pra casa feliz, por ter feito eles felizes, sabe? De estar desfrutando de alguma coisa diferente na época. E, assim, foram coisas que eu acho que Deus mandou e me blindou muito. Me moldou muito também. Foi necessário, porque eu saí de casa muito nova, né? Eu, igual eu te falei, tem pessoas na minha família que cantam e tocam. E meu padrinho, uma delas, meu padrinho de batismo, ele canta muito, cara. Ele, assim, ele é um dos melhores segundeiros que eu conheço na minha vida. Eu aprendi muito com ele, assim, do canto também, tudo. Coisas da vida também, né? Só que o meu padrinho, ele é irmão da minha avó também. Ele é irmão da minha avó e é meu padrinho. E os filhos dele cantam muito também, tocam pra caramba. E aí, eu fui pra Alfenas, ele morava em Alfenas, isso 1 ano e meio antes de eu ir pra morar. Eu tava ali com os meus 14 pra 15 anos, né? Aí, eles me convidaram pra ir pra lá, passar o Natal e Ano Novo, e eu fui, porque era uma resenha. Meu padrinho, ele é uma resenha, quem conhece sabe, o padrinho Louro. Você chega perto dele, não tem como você ficar triste, que ele é alegre, sabe? Ele bem jovem, os papos jovens, ele sabe entrar na onda. E aí ele falou, Alex, vamos pra lá, pra você passar o final de ano lá com a gente. Aí eu fui. Só que aí nisso, saiu quase uma dupla de lá, eu e meu primo, o filho dele. A gente quase montou uma dupla, começou a fazer alguns showzinhos juntos, fez rádio lá na região e tudo. Só que aí eu era de menor ainda, muito nova. Ele era mais novo ainda que eu. E as vozes eram 2 primeiras, né? Ele canta muito. Eram 2 primeiras. E não conseguimos encaixar e achar algo na época, assim, que fosse legal. E eu falei, cara, eu quero ser primeira. Como é que faz, né? Mas aí as coisas foram encaminhando e eu voltei pra Ipatinga. Só que meu padrinho falou, quando você quiser vir pra cá, você pode vir, a casa é sua, eu vou te ajudar, te apoiar aqui no que eu puder, porque eu também não tenho como te ajudar muito em condição financeira, mas a gente roda os bares aí pra você poder fazer seus shows e tal. Aí passou um tempo, eu tava bem assim, aconteceu muita coisa lá em casa, a gente passou muita dificuldade financeira, faltando coisa em casa, assim. E eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu, na minha cabeça, eu tinha que ajudar a minha família. Eu tenho 2. 2 irmãos. Eu tenho um irmão, Danilo e a Marília. Minha irmã, ela tem 30... Não vem ao caso a idade, porque ela ia me matar depois. Mas eu tenho 2. A Marília, você é a mais nova. Só que a Marília é só da parte de pai. É uma história longa. Eu conheci ela tem uns 10 anos. Olha. Se for 10 anos é muito. A gente se conheceu... A gente já sabia da existência dela, mas aí Danilo foi procurar no Facebook, meu pai sempre falava, minha mãe falava dela. Aí a gente foi procurar no Facebook e tava ela lá, a foto de capa era ela e a mãe dela, que já faleceu, mas tava lá e meu pai falou, é isso aí. Quando o Danilo mandou mensagem, ele falou, você é meu irmão, né? Aí a gente já veio, encontramos, ela foi conhecer a família do meu pai. Legal. Mas tá aí, tem a Marília e o Danilo. Mas você tem contato com ela? Tenho, todo dia a gente fala, quase todo dia, assim, né? Ela mora lá? Ela mora em São Paulo. Mora em São Paulo? Meu pai também mora em São Paulo. Seu pai mora lá, né? Mas, enfim, a gente... quando eu resolvi ir pra Alfenas, eu conversei muito com Deus, porque tava passando por essa dificuldade e tudo. E eu queria sair dali. Eu falei, cara, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso dar uma vida melhor pra minha família. E aqui não tava tendo oportunidade, sabe? Não tava tendo. Aí foi quando eu conversei com Deus, fiz um propósito com ele e falei,
se for da vontade do Senhor pra eu ir pra Alfenas... Eu queria ir pra Alfenas, resumindo, o povo fica assim, mas por que você foi pra Alfenas, né? Porque lá é uma cidade pequena, uma cidade universitária, mas justamente por isso, na minha cabeça, por ser uma cidade menor, lá é uma cidade, assim, um pouco bem rica, assim, em questão de negócios, sabe? Lá tem a faculdade de medicina e tudo. Então, na minha cabeça, poderia achar um empresário lá, poderia fazer festas, cantar nas festas da faculdade, porque são muitas. Então, eu tinha isso em mente. Eu falei, eu vou chegar lá e vou fazer isso. E foi o que aconteceu. Eu pedi pra Deus, falei, se for da vontade do Senhor, no dia tal hora, porque eu sempre fui assim com Deus, pra saber que é a resposta mesmo, né? No dia tal hora, se for da sua vontade, eu vou chegar em casa e meu padrinho já vai ter resolvido as coisas pra eu poder ir pra lá. Aí eu cheguei do ensaio da orquestra na terça-feira, aí eu cheguei, era umas 9 e pouco, 10 horas, aí ele falou assim, Alex, meu padrinho ligou, eram umas 6 horas pra minha mãe, falando assim que já vendeu até o carro lá pra comprar uma Kombi pra poder vocês rodar lá. Eu falei, mentira. Aí eu falei, é a resposta que eu tinha pedido. E aí em uma semana, cara, foi muito loucura, assim. Em uma semana eu arrumei todas as minhas coisas, negócio de escola e tudo. E aí, com uma semana, eu tinha um show pra fazer no sábado, que era na igreja também, dessas da Quermesse. Aí eu não falei nada com ninguém, não despedi de nenhum dos meus familiares. Só algumas amigas minhas que são, até hoje, amizade de 14 anos atrás. Despedi delas. E aí, no Dia das Mães, dia 13 de maio de 2018, a gente saiu de caminhão. Eu e minha mãe. Você, sua mãe, só eu e minha Danilo, mãe. todo mundo? Não, eu fui, minha mãe só foi pra me levar, porque a conversa que ela teve comigo foi o seguinte, você tá indo, mas você sabe que não tem como eu ir agora, a gente não tem condição pra isso. Eu ia morar na casa do meu padrinho, né? Então, mas eu falei, eu preciso arrumar um trem. Eu falei, eu vou e eu busco vocês. Eu falei assim com ela e foi o que aconteceu, né? Eu peguei, saí de lá, a gente não tinha dinheiro também pra pagar passagem, tinha que parar em BH, de BH ir pra Alfenas e custava mais. Aí a gente pegou carona, eu tinha alguns amigos caminhoneiros, já contei umas histórias já pra vocês, tá? Aí a gente foi de caminhão mesmo, esse amigo meu ia passar por lá, deixou a gente lá e foram umas 15, 16 horas de viagem. Minha mãe, ela tem um problema sério na coluna, mas se Deus quiser, já tá curada já, mas ela tinha esse problema que, assim, travava, a gente tinha que dar banho, tinha que dar comida e tudo, porque era feio mesmo. Quando a coluna dela travava, meu amigo, eu não fazia nada. Então, eu fiquei com medo disso acontecer com ela viajando, sentada, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, quando chegou lá, veio a greve dos caminhoneiros naquela época. Vocês lembram? Que parou, ficou um mês, assim, cara. Parou tudo. Minha mãe não conseguiu vir embora. Ela teve que ficar lá um mês. Aí resolvi o negócio de escola, esses trem. Depois eu ainda usava aparelho, fui resolver o negócio de aparelho. Agora tá aí, lindo. Você tava estudando ainda? Eu já ainda tava estudando. Mas aí você já foi com algo da carreira já andando, assim? Tipo, não, você já não tinha nada. Lá era começar do zero também, Eu ia começar do zero lá, com a ajuda do meu padrinho, dos contatos que ele tinha lá. E quando eu cheguei lá, a Kombi tava lá. A Kombi tava lá, meu padrinho tinha a mesa de som, ele tinha os trem tudo. E ele vendeu coisa do carro pra poder comprar a Kombi. E aí rodava e era todo mundo. Meu primo que tocava comigo, o filho dele. O outro também, às vezes, cantava junto, né? Então, assim, foi um ajudando. E realmente, ficou por um tempo, assim, a gente tocando. E era nos botecão, fazia tudo. Tocava em todo lugar. Eu lembro até hoje, a gente foi cantar numa cavalgada meio... Cavalgada, assim, procedência duvidosa. Cavalgada perigosa. Cavalgada perigosa, meu amigo. A gente foi tocar lá no meio do mato afora. Chegou lá, o som deu pau, não sei o que. Meu padrinho tinha uns negócios lá e ele sabia mexer com esses treinos de som. Eu não entendia nada. Aí eu aprendi algumas coisas, mesmo assim, não sei direito. Deixar pra quem sabe aí o Rick e tudo. Mas eu aprendi a ter um pouco mais de conhecimento dessa parte, assim, da produção por trás. Por conta deles, assim, porque meu padrinho ensinava tudo. Meus primos, eles tocam desde os 5, 6 anos de idade deles, entendeu? Aí a gente ia fazer e tal. Aí foi quando eu participei, na escola que eu tava lá, eu participei de um festival. E isso é resumindo a vida, tá, gente? Porque se eu for falar tudo aqui, nós vamos ficar aqui. As entrelinhas. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês pode falar. Porque aqui é igual a Maritaca. Nós estamos conhecendo a história aqui, nós estamos conhecendo. Tá legal? Pode continuar. Ele pode falar as entrelinhas também, pode ficar à vontade. Tá tudo certo. Não vamos nem interromper não, porque é pra gente entender mesmo, assim, igual... Mas tá dando pra entender, igual eu falei, eu conhecia, mas, assim, a gente já conversou muito, mas tem coisas que eu tô sabendo agora também, de detalhes, então realmente, eu tô aqui igual um telespectador, assim. Entendi, eu tô doido pra chegar... Pra chegar o hoje. Pra chegar o hoje, mas enfim, bora. Aí, enfim, quando cheguei lá em Alfenas, aconteceu isso tudo.
Aí eu participei de um festival da escola, e nisso eu conheci um outro artista também, que começou a me ajudar na época. Aí eu fui, conheci Alcione, eu ia cantar samba, né? Na época eu ia cantar samba com a ajuda desse outro empresário que me pegou pra meio que apadrinhar. Só que não deu certo a parceria, mas ele levou, cantei com a Alcione, conheci ela lá no Rio. Isso no mesmo ano, 2018, tá? Só pra vocês não ficarem se perdendo. E eu tinha acabado de fazer 16 anos. Você cantou com a Alcione. Mas aí assim, ele levou... por que você, a vida toda foi o cantor sertanejo, modão, que você falou. Aí, como assim? Eu ia cantar samba, conheci a Alcione? Do nada. É porque, tipo assim, essa pessoa era do samba, né? Esse empresário, ele era do ramo do samba, do pagode. Ele falou, eu vou te ajudar, mas se for nessa área aqui. É mesmo? Aí eu falei, puta que... Vou fazer. Caramba, velho, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que no começo eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, eu não sei nada. Hoje em dia eu sou a Cida pagodeira, né? Você é pagodeira mas, pra assim, e eu sempre gostei, mas eu não tinha conhecimento de nada. Eu falei, cara, eu comia, assim... as playlists, eu comia as músicas mesmo pra poder aprender. Eu falei, se quer que eu seja cantor, eu tenho que ter conhecimento. Como é que eu chego num lugar, numa roda de samba e não sei nada? Aí foi quando eu comecei a ter o conhecimento, assim. E aí ele falou, queria me levar pra conhecer a Alcione e tal, pra cantar com ela. Só que ele só levou pra poder conhecer. E lá ela me convidou pra cantar com ela. Em dezembro, dia 21 de dezembro. Quantos anos você tinha? 16. Isso foi em 2018. Aí passou um tempo... a minha mãe veio, minha mãe veio em novembro de 2018, aí eu alugamos uma casa lá, o empresário veio, ajudou, alugou a casa, e aí as coisas foram encaminhando, assim, minha mãe veio, depois meu irmão veio, trouxe as cachorras, que eu tinha 2 cachorras também, inclusive eu tinha uma cachorra que canta, depois vocês vão ver lá. Eu lembro de um videozinho. Eu tenho até a tatuagem, como é que mostra? Eu lembro. A Meg, ela canta, juro pra você, é algo muito espiritual, assim, pra quem acredita nessas coisas. Era um negócio de doido, assim, cara. Ela, quando ela queria ouvir eu cantando, ela chegava, sentava perto do violão e batia o rabo no violão, tipo assim, pega, quando eu tava triste, essas coisas, ela fazia isso. Começava a cantar, ela começava a ruivar e deitava, assim. A outra nem tinha, né, a Belinha, eram 2. Então, tipo assim, ela era a minha força ali, sabe? Era apaixonada nela e ela gostava. E aí eu mandei trazer as cachorras também. Falei, não vou dar. Ele pega um amor, né? Porque... Só que aí veio de caminhão também. Elas iam na carcaça do caminhão, porque não tinha jeito, no caminhão da mudança.